vamos lá, né? Por pontos. Eu concordo quando o Jorginho ele fala que o Abel não tinha nada que ficar pautando o trabalho do Cuca. Isso eu concordei também na entrevista, que foi meio deselegante. Uma coisa é você falar, olha, eu vi algumas falhas no time do Cuca e aproveitei ali, do que ficar orientando. Eu imaginaria que o Cuca poderia colocar uma linha de tantos jogadores ou poderia formar o time dessa maneira. Não, você não tem que ficar pautando o trabalho de treinador rival. E eu acho que o Abel foi deselegante nesse ponto. Isso eu concordo com o Jorginho. Só que quando entra-se nessa questão, se fosse um treinador brasileiro ouvindo música ao invés de um treinador português, isso é uma bobagem. Qualquer tipo de treinador, se está vencendo, tudo é elogio. Independente se foi para o vestiário ouvir música, se saiu do estádio para, sei lá, fumar um cigarro, o que quer tenha feito. Não tem essa história. Treinador português, alemão, italiano, brasileiro, japonês, uruguaio, enfim. Essa nacionalidade não interessa. O que interessa, infelizmente, na linguagem do futebol brasileiro, é só uma, a vitória. Linguagem essa que eu discordo muito. Outro ponto também que me chama a atenção é que me parece que há um certo ciúme dos treinadores brasileiros em relação ao sucesso dos treinadores portugueses. Caso do Jorge Jesus e caso do Abel Ferreira. Mas nós já tivemos treinadores portugueses, como o Paulo Sousa, que não conseguiram encaixar um bom trabalho dentro da equipe do Flamengo. E o próprio Vitor Pereira, que vai encontrando dificuldades nessa equipe do Corinthians. Para fechar o tema, outra coisa que eu acho uma grande bobagem, que infelizmente é muito repercutida, disseminada, compartilhada, eu quero ver se ele treinasse o Atlético Goianiense. Gente, ótimos treinadores dirigem ótimas equipes. Você não vai ver, com todo respeito, um Pepe Guardiola dirigindo um time da segunda divisão espanhola. Você não vai ver um Jürgen Klopp dirigindo um time da segunda divisão do futebol inglês. E assim vai com outros grandes treinadores, até o próprio Cuca. Você não vai ver o Cuca hoje, no grande momento que ele vive, e com todo o mérito, a carreira que ele tem, defender um time de segunda, terceira divisão do futebol brasileiro. Por isso, por uma lógica simples e natural. Os grandes treinadores dirigem grandes times, como grandes profissionais. Se você está trabalhando numa grande empresa, numa empresa multinacional ganhando muito bem, você dificilmente vai tentar mudar para uma empresa, uma microempresa que está vivendo um momento agora. Não, porque o seu passe está alto, sua valorização está alta. Você tem que imaginar degraus mais altos, caminhos mais altos. Então, essa história de que, quero ver o Pep Guardiola dirigir um time da segunda divisão do Brasil, quero ver o Abel Ferreira dirigir o Atlético Goianiense, que vai vivendo uma grande campanha, é verdade, mas não tem o poderio financeiro que hoje tem o Palmeiras. Então, isso seria improvável, isso seria impossível, ver o Abel Ferreira sendo treinador de uma equipe como o Atlético Goianiense pelo poderio financeiro e pela capacidade de elenco. Então, esse tipo de comparativo não funciona. Grandes treinadores dirigem grandes times. Treinadores que estão em evolução, que estão no caminho bom, vão passando por outras equipes da quarta, equipes da terceira, equipes da segunda, até ascender a equipe da primeira divisão ou até, quem sabe, sonhar com a seleção brasileira. Esse tipo de comparativo, para mim, ele prejudica a análise e prejudica também o entendimento do futebol. Reitero, grandes treinadores, e Abel, sem sombra de dúvidas, é um deles, dirige equipes fortes. Então não venham com essa baboseira, quero ver ele dirigindo um time menor, quero ver ele dirigindo um time da segunda divisão, porque tudo isso é falácia, é bobagem e não serve para uma análise coerente de futebol.